E olha só como eu fiz para decidir qual linguagem eu iria estudar. No último vídeo eu postei falando que eu iria mudar de linguagem, eu não iria desistir do JavaScript, mas eu iria estudar uma outra linguagem por fora, e eu estava em dúvida sobre C Sharp e sobre o Kotlin. E agora eu vou mostrar o resultado de toda essa pesquisa. Bom, eu abri o LinkedIn e eu comecei a pesquisar vagas de estágio, júnior, pleno e sênior, né, de C Sharp, Kotlin, React Native, Flutter, JavaScript ali, mais focado com Node. Bom, e aqui nessa primeira pesquisa eu apenas digitei tipo vaga de C Sharp e coloquei só o filtro ali por estágio. E aí eu encontrei esses números aqui. Qualquer coisa você dá uma pausa no vídeo e faz uma análise, mas eu vou explicar por cima as minhas conclusões aqui. E eu fiz a mesma coisa para Kotlin, né? Kotlin teve 57 para vaga de estágio, React Native 20, Flutter 107, JavaScript 1035. E aí eu fui pesquisando, né? Beleza. Júnior, pleno, sênior, aqui são as vagas. E depois eu pesquisei por pessoas. Eu fiz a mesma busca, né? Tipo C Sharp, Kotlin, Flutter. E aí eu filtrei ali as pessoas. Quantas pessoas me retornaram com aquelas buscas? Então C Sharp eu tive 29 mil, Kotlin eu tive 3.500, React Native 29 mil, Flutter 2.000, JavaScript 4.400. Isso aqui de júnior, né? E os valores para pleno barra sênior estão aqui embaixo. Aí beleza. Aqui eu tive uma primeira base, só que isso aqui não dá para se levar muito a sério, né? Porque depois eu saí clicando dentro das vagas e eu vi que não tinha tanta oportunidade assim, que tipo, vaga de estágio para JavaScript, não era vaga de estágio para JavaScript, às vezes era uma vaga tipo de júnior, já indo para pleno. Só que se você só pesquisar e não abrir as vagas, você só vê o número de resultados que te trouxe e vai ser uma pesquisa bem superficial e não dá para levar em consideração. A mesma coisa que as pessoas e tal, mas já deu para poder ter uma noção de quantas buscas isso estava me retornando. Então, tipo, para JavaScript eu tive muito mais vagas do que para as outras tecnologias, né? Se você for ver aqui, o que tem menos vagas seria a parte de Kotlin. E ainda pesquisei errado, porque eu não pesquisei Kotlin, pesquisei Android. E na parte das pessoas também, a gente vê que tem muita gente aqui na parte aqui do C Sharp, e no Flutter tem menos gente ainda, no React Native tem um pouquinho mais de gente ali, né, para júnior. E beleza. Aí depois eu fui lá no site do Glassdoor e eu pesquisei os salários. Só que o salário não dá também para se levar muito em consideração. Você tem que ter só uma média, porque o salário vai variar também de empresa para empresa, às vezes do tempo de experiência que você tem. Então é só para ter uma noção, para a gente não tomar decisão no escuro. Então, com base aqui no Glassdoor, o salário é de júnior para C Sharp até 4K mais ou menos, o de Kotlin até 5, o de JavaScript até 5, e beleza, aqui eu tenho todos os salários. Só que beleza, depois que eu fiz essa pesquisa, eu fui fazer uma pesquisa mais a fundo. Então, eu abri agora algumas vagas, eu pesquisei, tipo, vagas de C Sharp Júnior, estágio. E aí, as vagas que de fato era para estágio, eu abri e coloquei aqui. Eu analisei várias vagas e só peguei de fato aquelas que eram realmente de estágio. Eu achei duas vagas. E aí eu coloquei também o número de candidatos, e aí era mais de 100, essas duas que eu achei de C Sharp. De júnior eu achei duas, isso aqui foi no LinkedIn. E essa aqui tinha 54 pessoas que tinham se candidatado, essa aqui tinham mais de 100. E tipo, de pleno e sênior tem vaga de todas as techs, várias vagas mesmo, tipo assim, nem precisa se esforçar muito para poder encontrar essas vagas aqui. O problema está mais aqui, estágio e júnior. E agora aqui na parte do Android, eu achei mais vagas para estágio em relação a Android, e aqui o número de pessoas que estavam se candidatando, então uma concorrência um pouco menor, porque eu achei vagas aqui tipo com 27 pessoas se candidatando, é pouco. Vagas de júnior também achei bastante comparado com as outras, né, galera? Então, tipo, o mesmo esforço que eu tive para pesquisar de um, eu tomei o cuidado de ter o esforço para pesquisar do outro também, porque afinal minha carreira aqui, tipo, tava em jogo ali, né? Então eu fiz essas pesquisas aqui, aí eu vim para Node, não achei tantas vagas assim, tipo, para estágio não achei nenhuma, para Júnior eu achei duas, e de Flutter eu achei também poucas vagas. Então aqui é uma busca mais real, porque eu abri de fato algumas vagas e vi os requisitos que tinham ali. Então para Android, na parte do Kotlin ali, né, foi onde eu consegui encontrar mais vagas no dia que eu pesquisei. Aí depois eu encontrei até mais vagas ali relacionadas ao C Sharp,
Node não foi tantas vagas assim, tipo, para estágio, só para júnior, e Pleno Sênior tem vaga de tudo. Aí beleza, depois de fazer essa pesquisa, eu fui fazer uma outra pesquisa lá agora no site do Código Fonte. O salário para C Sharp, a média salarial é de 8.900. Para Kotlin, 10k, para React Native, 8k, para Flutter, 7k, para JavaScript, 8k e 800. Lembrando que aqui não é front-end, né? A parte do back. As pessoas, aqui eu tenho uma média, né? Tipo, então C Sharp tinha mais concorrência do que JavaScript, isso aqui me surpreendeu. Isso aqui é tomando como base as pessoas que eles entrevistaram, que é bastante gente até, né? Então, dentre as pessoas que eles pesquisaram, quantas pessoas trabalhavam com C Sharp? E aí aqui a gente tem o número. Quantas pessoas trabalham com Kotlin? Aqui a gente tem o número. Então, tipo, a menor concorrência foi do Kotlin e o maior salário. Só que a questão do salário é uma média salarial. Então, se tiver 10 pessoas que ganham ali 15 mil e uma pessoa que ganha 20 mil, a média salarial vai ser mais do que... Então, se tiver 9 pessoas que ganham 15 mil e uma pessoa que ganha 20 mil, a média salarial não vai ser justa, porque aquele que ganha 20 mil vai puxar muito o salário, e a média não vai ser 1.500, vai ser mais do que 1.500. E a gente viu que, tipo, 9 pessoas ganhavam 1.500 e uma só ganhava 20 mil. Então, de todos os salários, é só para ter uma noção, mas não quer dizer que, tipo, vou entrar e vou ganhar isso aqui, entendeu? Depende muito do tempo, experiência e tal. Mas, repetindo, para a gente não decidir as coisas no escuro, isso aqui já é um ponto muito interessante de partida. A questão da concorrência, a questão dos salários, a questão das vagas. Então, foi essa pesquisa que eu fiz. Isso aqui eu nem lembro porque que eu anotei isso aqui, mas era alguma coisa relacionada a C Sharp, a Kotlin, essas techs aqui. Enfim, não lembro o que era isso aqui, mas vou deixar, vai que eu lembre depois e talvez eu traga aqui até para vocês. Então, eu fiz essa pesquisa para poder decidir e eu também fui atrás de alguns achismos. Tipo, eu fui ver alguns vídeos, algumas lives da galera falando sobre Kotlin, vi vídeos de várias pessoas diferentes, não pessoas que, tipo, só tava defendendo a linguagem. Eu fui ver de tudo um pouco. Também vi um pouco ali da história da linguagem, né? Tipo, por que o Google adotou o Kotlin como uma linguagem meio que oficial ali para o desenvolvimento mobile. É uma parte bem interessante para a gente levar em consideração. Então hoje, no dia 20 de dezembro, eu comecei oficialmente a estudar a linguagem Kotlin, mas com o intuito aí de trabalhar com mobile, mas a parte do Kotlin a gente também consegue trabalhar no back-end. Então, tipo, eu já tenho uma XP de back-end, então quando eu aprender a linguagem eu vou conseguir disputar vagas também de back-end com Kotlin. E aí eu conversei com algumas pessoas também. Eu tenho um colega que o nome dele é Bruce, ele trabalha no Itaú, ele tem um canal no YouTube também. Inclusive, se inscrevam lá no canal dele, ele está trazendo muitos vlogs relacionados à nossa área de tecnologia. Então, ele trabalha com Kotlin. E aí a gente trocou a ideia e tal, ele me falou o ponto de vista dele, foi bem relevante até para mim poder ter mais noção do que de fato pesquisar. Ele não só defendeu a linguagem, mas ele falou, pesquisa isso, isso, aquilo, compara com outras tech e aí você vai ter um direcionamento. Depois também eu troquei uma ideia com um cara chamado Cassiano, ele também tem um canal no YouTube, vou deixar o canal dos dois aqui para vocês verem. E tipo, o Cassiano, ele já tem tem 11 anos de XP na área da tecnologia. E ele trabalha na Uber atualmente e ele também defendeu e concordou ali o estudo, né, da linguagem Kotlin. Inclusive ele falou para mim que tipo, se ele fosse começar hoje, talvez ele começaria com Kotlin. Ele falou Kotlin e Swift, né, mas tem a questão do Swift que eu precisaria ter um MacBook. Como eu não tenho, ele falou, então eu iria por Kotlin. Mas isso no meu caso, né, diante do meu contexto, diante das coisas que eu sei, diante do meu objetivo que eu quero alcançar. Então eu troquei uma ideia com algumas pessoas, tem um cara que já tem mais de 10 anos também de XP na área, trabalhando com Java, e enfim, em resumo de todas as pessoas que eu falei, de tudo que eu pesquisei, Kotlin foi o melhor resultado que eu tive. E tipo assim, essas pessoas que eu conversei, a opinião delas foi assim, só validando o que os dados e a pesquisa me falou. Porque, tipo, às vezes o cara só tá defendendo uma linguagem que ele trabalha, uma linguagem que ele gosta e tal. Mas quando a gente vai, pesquisa e a gente mesmo vai atrás dos dados, a gente consegue decidir não por emoção ou porque fulano falou que tal linguagem é boa ou não. E se você tem dúvida de qual linguagem você quer estudar, eu recomendo que você faça essa pesquisa, abra as vagas, veja os requisitos, veja as pessoas que estão aplicando, veja se tem muita concorrência, assista vídeos de pessoas falando sobre a linguagem, de várias pessoas. Se puder também, procure vídeos gringos para você ter também outros parâmetros para poder decidir
porque no final das contas a carreira é sua e você que tem que decidir, não só ir pelo que o fulano está falando ou o ciclano está falando. É bom você juntar vários dados e ver o objetivo que você quer alcançar dentro da sua carreira e se faz sentido ou não você estudar a linguagem X ou a linguagem Y. E assim, eu pesquisei várias outras coisas também, tem várias coisas pessoais que me levaram a estudar o Kotlin também, mas isso aqui já foi suficiente para você entender mais ou menos como que eu tomei essa decisão. E no domingo eu fiz a minha primeira corrida de 5 km, cara. Fui lá na praia do Campeche, lá em Floripa, e pensa como foi difícil, porque tipo, a areia da praia, é muito difícil correr na areia da praia, velho. E eu tinha um objetivo, eu só quero terminar a prova e eu não quero caminhar. E deu certo, tipo, eu tava morto, mas eu não caminhei em nenhum momento. Eu fui ali diminuir o ritmo, mas não caminhei. E no final das contas eu me senti ali bem realizado, tipo, eu tenho asma, eu passei, tipo, por 3 Covids e, cara, foi muito massa ter terminado, tipo, essa corrida aí. E pra mim que, tipo, tá trampando home office, é muito bom tá cuidando da saúde e agora eu já tenho um novo desafio pela frente aí. E eu vou te contar que eu tô achando muito legal estudar Kotlin. Eu tô estudando pela própria documentação, eu baixei lá, instalei a IDE, é IntelliJ, eu acho o nome, não sei se é assim se pronuncia, mas eu tô achando bem legal também utilizar essa nova IDE, que até agora eu só tinha utilizado o VS Code. Então, tipo, aqui a IDE eu achei bem interessante ela, tipo, um pouco diferente do VS Code, né, algumas coisas, alguns atalhos também, tipo, tava me batendo muito com os atalhos. Mas é só para mim poder escrever os códigos e testar para ver se está tudo certo. E aqui a parte que eu estava estudando sobre strings na própria documentação lá do Kotlin, eu achei bem interessante isso aqui porque é tipo como a gente usa no TypeScript. Só que TypeScript a gente faz isso aqui, coloca ele tipo dentro de umas chaves assim, e aqui não precisa, a gente só passa o cifrão e a gente já consegue imprimir o valor que está dentro dessa variável aqui, ó. Eu também consigo fazer uma operação, né? Tipo, eu estou pegando o valor da variável, eu tô somando com mais uma aqui, e ele já me dá o resultado. E aí eu também estudei essa parada aqui, que eu já tinha estudado em Python, na verdade, é um pouco parecido com esse negócio de listas e tal. E basicamente a maioria das linguagens tem, né, alguns métodos que você já consegue trabalhar com os valores aí das listas, tipo, eu quero obter o primeiro ou o último item da lista, então eu só passo aqui e eu já consigo acessar ele. Eu quero somar quantos itens tem, a gente só passa esse método aqui, a gente consegue. E esse aqui é bem importante, eu achei bem interessante isso aqui. Se eu quero saber se tem essa palavra quadrado dentro dessa lista, então eu passo esse quadrado aqui, né, eu coloco esse in e coloco o nome da lista. Aí ele vai verificar e vai me retornar para mim um verdadeiro ou falso. E eu achei bem massa isso aqui, tem essa parte desses sets aqui, tipo, são itens não ordenados e ele só armazena valores únicos, né? Então se eu repetir aqui, ó, aqui eu tenho uva e aqui eu tenho uva também. Na hora que eu imprimir as frutas, ele não vai imprimir os dois uvas, né? Ele vai imprimir um só. Então é bem interessante saber essas paradas aqui, porque uma hora ou outra a gente pode acabar precisando. E se você, tipo, quer que eu traga mais conteúdos assim, eu mostrando mais detalhes das coisas que eu achei mais interessantes nos meus estudos, comenta aqui embaixo, já pausa o vídeo e comenta, porque isso vai ser muito importante na sistematização aqui do canal, porque lá no começo eu postava muitas coisas que eu fazia, aprendi isso aqui em HTML, fiz essa página, fiz tal coisa. Eu postava muito o meu dia a dia no estudo. E como eu comecei a trabalhar, não dá para mostrar os detalhes do código em si da empresa, porque, tipo, não pode, né? Isso não é ético e, enfim, não é o rolê que a gente quer aqui no canal. Não queremos criar problema com ninguém. Mas os estudos, dá para me trazer os detalhes, dá para me trazer todos os contextos, todas as ideias que eu for tendo e tudo que eu tô achando de interessante nessa nova fase agora dos estudos. Então, se você quer, comenta aí, porque eu preciso saber para fazer um conteúdo melhor para que você consiga assistir. Hoje eu e o Davi fizemos uma call e a gente trocou ideia ali sobre o novo trampo dele, sobre carreiras e tal. E tipo, embora a empresa que eu trabalho atualmente é uma startup e tipo, só tinha eu e o Davi de dev, o nosso projeto tipo, tá bem organizado, né, por conta do bom trabalho que o Davi acabou fazendo aí. E tipo, o Davi meio que ele me deu um feedback de como que é o trampo dele lá. As primeiras impressões que ele acabou tendo ali, né, questão de tipo, complexidade de tarefas, rotinas e tal. E eu fiquei bem confiante porque, tipo assim, esse aqui é o meu primeiro trampo como programador. E eu
às vezes dá uma sensação assim, será que se eu for para outra empresa, como que vai ser lá na outra empresa? Será que eu vou me adaptar? Será que eu vou conseguir fazer as tarefas e tal? E aí o Davi foi e me falou que, tipo, diante do que ele viu lá de algumas coisas, ele falou que eu conseguiria fazer de boa as tarefas da outra empresa, embora lá na empresa eles utilizem o C Sharp, e aqui na nossa empresa a gente utiliza o TypeScript, né? Mas ele falou que eu conseguiria trabalhar de boa lá na outra empresa também. E aí já me deu uma tranquilidade melhor, né? Hoje eu fui um podcast, galera. Eu troquei ideia com um cara chamado Rodolfo e é a primeira vez que eu participo de um podcast presencialmente. E foi muito legal, cara. Uma experiência muito massa. E o Rodolfo e a Bárbara são muito gente boa. Receberam, tipo, eu e a minha esposa super bem. Foi uma experiência bem massa. E o episódio vai sair no canal dele. Se inscreva lá porque vai ser muito massa. O Rodolfo, ele trampa mais de 10 anos já na área de dados aí. E foi um papo muito legal aí sobre transição de carreira. E tipo, a gente falou coisas muito importantes para quem, nem só para quem tá buscando a transição de carreira, mas, cara, universal, assim, sobre finanças, sobre projetos, disciplinas, oportunidades. Foi um papo muito massa. E aí, continuando os estudos ali do Kotlin, eu achei essa parte aqui bem interessante, um exercício que eles acabam trazendo aqui na própria documentação, uma documentação bem completinha, bem organizada, bem massa. E aqui ele está pedindo para a gente fazer um exercício para a gente ver se tem essa string aqui dentro desse objeto aqui, dentro dessa lista, na verdade, né? E aí ele fala, ó, ele tá me dando aqui, o problema tá me dando já uma prévia de um código e tá falando, ó, escreva o seu código aqui. Então eu tenho que verificar se aqui nessa variável existe essa string. E foi assim que eu acabei fazendo o exercício, né? Foi bem de boa até, embora eu tive que pesquisar, olhar alguns exemplos, porque como é sintaxe nova, eu sei como fazer, mas eu não sei como escrever, né? Então eu fui e fiz aqui de boa, peguei essa variável e só verifiquei, né? Se existe essa variável dentro dessa outra variável aqui. Ele me retornou um false, né? Porque não existe. E tem essa parada aqui também do when, que eu não tinha visto em outras linguagens. Acho que tem uma parada parecida, se eu não me engano é Swift Case. Eu sei que tem no C++, não sei se tem no JavaScript, mas é bem massa isso aqui, porque tipo, você consegue fazer mais coisas do que você conseguiria com o Swift Case, né? Tem vários exemplos na própria documentação de como a gente pode utilizar isso aqui. É um mar de possibilidades. E aqui é muito simples, né? Eu tenho essa variável aqui, valor, com o nome 3, e ele está fazendo tipo como se fosse um loop para verificar essa variável aqui, dentro dessa variável, né? A gente está fazendo a interação aqui com essa variável. Então a gente vem, ó, se for 1, né? Se essa variável for 1, aí eu passo essa seta e depois dessa seta ele vai fazer tudo o que tiver aqui dessa seta, né? Então, se for 1, eu só quero que imprima 1. Se for 2, imprima 2. Se for 3, imprima 3. Então, como é 3, o nosso código, se ele fosse executado aqui, ele iria imprimir para a gente ali no console, no terminal, a string 3, né? E é obrigatório no when tem esse else aqui. Então, tipo, é uma parada que eu achei bem massa, porque, tipo, aqui eu poderia colocar, tipo, uma função e tal, eu poderia fazer várias coisas. Uma função, não lembro, pra mim não tá falando besteira aqui no vídeo, né? Mas, enfim, a gente tem um mar de possibilidades de fazer aqui com esse when, eu achei bem massa. Outra parada que eu achei, cara, muito surreal isso aqui, é esse negócio de ranges, cara. Você, tipo, como se fosse fazer um loop, aí você não precisa escrever tudo. Você colocaria, tipo, eu quero que o loop aconteça do 1 até o 4. Então eu coloco 1, 2.4, equivalente a 1, 2, 3, 4. Eu não quero que tenha um valor final, eu só coloco isso aqui. Cara, muito massa. Eu quero que seja na ordem inversa. Então só é eu passar desse jeito aqui que ele já vai fazer na ordem inversa. Só quem já fez, tipo, desafios com C++ aí, sem usar nenhum método e tal, função, sabe como é difícil ficar implementando as coisas. É bom que você aprende, mas depois que você aprende, você quer fazer a parada mais simples possível, né? E aí o Kotlin me traz essas coisas aqui que eu achei muito interessante mesmo. E aí outra parada que eu achei massa é esse exercício muito famoso aqui, FizzBuzz. Eu fiz ele dessa forma aqui, ó, com o if, porque eu não lembrava como eu iria fazer isso usando a sintaxe do Kotlin, então eu fiz do jeito que eu sabia, só para me ver se eu iria conseguir fazer ou não o exercício. E tipo, eu olhei a resposta lá e olha só que bizarro, cara, como eles trazem isso aqui com o when, né? Tipo, eu falei que tinha várias formas de utilizar, a gente já tá imprimindo direto aqui
a nossa resposta. Então, tipo, a diferença do meu código para o código da própria documentação. Bem mais curto, né? Bem mais de boa de se escrever. E hoje eu tive uma call aqui na empresa com o DevOps e ele me ensinou alguns conceitos sobre Docker, containers e tal. A gente tipo ficou trocando ideia mais ou menos 40 minutos sobre isso. Ele me explicou bastante coisa interessante. Inclusive eu tô de férias aí, tenho, sei lá, acho que 2 meses que eu tô trabalhando full time como programador e já tô de férias, né? Recesso aí no final do ano. E no final do dia também, na sexta-feira hoje, eu troquei uma ideia com o Davi, ele me contou como foi a primeira semana de trampo dele lá, né, na empresa nova. A gente conversou sobre algumas coisas relacionadas a mercado, carreira e tal. E é bem legal, sempre bom trocar ideia com o Davi, embora a gente não esteja trabalhando mais juntos, né? A gente acabou virando amigo aí. Semana bem massa, galera. Tipo, fui no podcast, fiz a corrida, comecei a estudar uma linguagem nova. Tô bem empolgado estudando essa nova linguagem, tô achando bem massa, bem interessante. E se você gostou do vídeo, desse novo formato, de eu trazendo mais detalhes dos meus estudos, comenta aqui só para mim realmente ver se você tem interesse ou não nesse tipo de conteúdo, porque agora estou estudando bastante coisa, inclusive, tipo, já estou estudando algumas coisas relacionadas a Node de novo, né, questão mais de API e tal, só para me fortalecer alguns conceitos que eu já sei e depois transcrever isso com Kotlin, quando eu já tiver mais aprimorado ali com a sintaxe. Então é isso aí, a gente se vê na próxima semana.